Fala, torcedor rubro-negro! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso Mengão. Antes de mais nada, já chega deixando o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do maior do Brasil. Neste sábado, 8 de março, os olhos do futebol carioca estarão voltados para o Maracanã, onde Flamengo e Vasco se enfrentam no jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. O confronto promete ser mais uma edição eletrizante do famoso Clássico dos Milhões, uma das rivalidades mais intensas e tradicionais do futebol brasileiro. Com muita história, emoção e uma enorme carga de tensão, esse clássico se tornou, ao longo dos anos, um dos momentos mais aguardados da temporada. A rivalidade entre as duas equipes, que sempre envolve um clima de disputa acirrada e declarações polêmicas, está mais viva do que nunca, e o jogo deste sábado certamente não será exceção. Antes da partida, o novo reforço do Vasco, Nuno Moreira, fez questão de se mostrar confiante para o jogo decisivo. Em entrevista, ele afirmou que o time cruzmaltino não tem medo do Flamengo e garantiu que a equipe está preparada para reverter o resultado da partida de ida, que terminou com vitória do rubro-negro por 1-0. Para Moreira, o Vasco tem todas as condições de buscar a classificação para a final, mostrando uma confiança que vai contra o retrospecto recente entre os dois times. O jogador afirmou com segurança que a qualidade do time cruzmaltino está acima das dificuldades que o time pode enfrentar, e que, apesar do Flamengo ser uma grande equipe, o Vasco tem a capacidade de surpreender. É um jogo intenso, dois grandes times. Espero poder ajudar também. Não acho que o Flamengo seja nenhum bicho-papão. Hoje mostramos que temos muita qualidade e estou muito confiante que podemos reverter o resultado, disse Nuno Moreira, demonstrando uma atitude de otimismo e confiança no trabalho da equipe. Recentemente, o jogador também foi fundamental na classificação do Vasco na Copa do Brasil, o que aumentou ainda mais as expectativas em torno de sua contribuição para o time. Apesar da confiança demonstrada por Nuno Moreira, o histórico recente entre as duas equipes sugere que o Flamengo, de fato, tem sido um bicho-papão para o Vasco nos últimos anos. Nos últimos 30 jogos entre as duas equipes, o Vasco venceu apenas 2 partidas, enquanto o Flamengo venceu 18 vezes e houve 10 empates. Além disso, é impossível esquecer o 6-1 humilhante do Flamengo sobre o Vasco no primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, que, sem dúvida, marcou a memória dos torcedores vascaínos de forma dolorosa e reforçou ainda mais a superioridade do rubro-negro no clássico. Esse retrospecto, claro, aumenta a pressão sobre o Vasco, que tenta reverter um histórico recente desfavorável. O Flamengo, por sua vez, entra em campo com uma vantagem considerável na semifinal do Campeonato Carioca. A vitória por 1-0 no jogo de ida dá ao time de Jorge Sampaoli a vantagem do empate no agregado. Ou seja, o Flamengo pode perder por um gol de diferença que ainda assim estará classificado para a final, o que coloca uma pressão a mais sobre o Vasco, que precisa vencer por 2 ou mais gols para avançar. Isso faz com que o jogo de volta seja ainda mais dramático, já que o Vasco precisa não apenas vencer, mas também superar um dos maiores times do Brasil, que se mostrou muito forte tanto no Campeonato Carioca quanto nas competições nacionais. Com a vantagem adquirida na Taça Guanabara, o Flamengo se apresenta como favorito para o confronto, mas o Vasco sabe que, em clássicos, qualquer coisa pode acontecer. O Maracanã, palco que sempre foi tradicionalmente conhecido por sua energia única e pela fervorosa torcida de ambos os times, será o cenário para mais um duelo cheio de emoção, rivalidade e imprevisibilidade. O jogo será uma verdadeira guerra no campo, e a pressão sobre as duas equipes será imensa. O Flamengo busca confirmar sua classificação, enquanto o Vasco luta para se reerguer e buscar uma vitória histórica que, sem dúvida, ficaria marcada na história do clube. Além disso, o clima de tensão e rivalidade entre as torcidas também não deve ficar de fora. Em um clássico como esse, cada detalhe conta, e as arquibancadas estarão lotadas de torcedores apaixonados e muito envolvidos com o jogo. As duas torcidas, conhecidas por sua força e paixão, estarão no Maracanã para apoiar suas equipes, e claro, para celebrar ou lamentar o resultado final. A rivalidade vai além do que acontece dentro de campo e se estende para a emoção de cada grito, de cada canto e de cada gesto nas arquibancadas, criando uma atmosfera única e inigualável.
Com a confiança de Nuno Moreira e o retrospecto recente pesando contra o Vasco, fica a dúvida: será que o time de São Januário conseguirá superar o gigante Flamengo e reverter a vantagem? Ou o rubro-negro provará mais uma vez que é realmente o bicho-papão do futebol carioca? A rivalidade entre os dois clubes garante que o confronto será inesquecível, e as torcidas prometem viver mais um capítulo dessa história recheada de altos e baixos. A emoção está garantida, e os jogadores sabem que cada segundo dentro de campo será fundamental para decidir quem avançará para a final do Campeonato Carioca. Não perca esse jogo emocionante, que promete ser uma verdadeira batalha pelo título do Campeonato Carioca. O Clássico dos Milhões será, sem dúvida, um dos momentos mais marcantes do futebol carioca, com muito mais do que apenas 3 pontos em disputa. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior. Após um longo período de espera, o Flamengo finalmente começou a receber os valores referentes à venda de Mateuzinho ao Corinthians, que ocorreu há cerca de um ano. O pagamento, que estava atrasado, agora está sendo realizado diretamente pela Brax, empresa responsável pela negociação das placas do estádio do Clube Paulista. Essa transação de pagamento tem sido feita em parcelas mensais, com o Flamengo recebendo R$ 4 milhões por mês até atingir o valor total de R$ 24 milhões, o que deve ocorrer em um período de 6 meses. A informação foi confirmada por Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro, que detalhou que o Corinthians não tem qualquer controle sobre o fluxo dos pagamentos. Ou seja, as parcelas estão sendo transferidas diretamente para o Flamengo, sem a intervenção do clube paulista no processo. Apesar da venda de Mateuzinho ter ocorrido há um ano, essa movimentação financeira só começou agora, gerando um desconforto para o rubro-negro, que esperava receber o montante de forma mais rápida. O atraso no pagamento de jogadores vendidos já é uma preocupação recorrente nos bastidores do Flamengo. Esse não é um caso isolado e faz parte de um contexto maior que levou o clube a adotar uma postura mais cautelosa nas negociações recentes. O Flamengo, preocupado com os riscos financeiros que envolvem os negócios, implementou um novo modelo de negociação no mercado de transferências. Esse modelo, chamado de Fair Play financeiro, tem como principal objetivo garantir que o clube receba o pagamento integral de suas transações, com a certeza de que não sofrerá com inadimplências ou atrasos. O novo posicionamento do Flamengo no mercado de transferências tem sido liderado pelo diretor técnico José Botto. A ideia é que o clube só aceite vender seus jogadores para outros times brasileiros caso tenha garantias de receitas futuras líquidas e seguras, ou garantias bancárias que assegurem o recebimento dos valores acordados. O Flamengo também não descarta a opção de exigir pagamentos à vista, como forma de evitar problemas financeiros. Essa postura foi adotada após alguns episódios complicados envolvendo o clube, como o caso de Thiago Maia, quando o Flamengo teve dificuldades com o Internacional e o Santos, e com outros clubes no Brasil e no exterior. O atraso no pagamento da venda de Mateuzinho não é o único problema recente enfrentado pelo Flamengo. O clube também se viu em uma situação delicada envolvendo outras transações, como a venda de jogadores para clubes portugueses. O Flamengo teve dificuldades para receber os valores de transferências feitas com o Leixões e o Estrela Amadora, equipes de Portugal. O caso envolvendo o Leixões foi ainda mais grave, pois o clube carioca teve que acionar a FIFA em fevereiro devido à falta de pagamento da primeira parcela da venda de Verton, que somava quase R$ 6 milhões. Já o volante Igor Jesus, que seguiu para o Estrela Amadora, também deixou o Flamengo sem o valor acordado, e o jogador já seguiu para o futebol dos Estados Unidos sem que o rubro-negro tivesse recebido nada. Esses episódios fizeram com que o Flamengo repensasse sua estratégia e decidisse implementar um sistema mais rigoroso para garantir que os pagamentos de seus atletas sejam realizados de maneira mais segura e sem surpresas. A decisão do Flamengo de estabelecer garantias firmes para as transações financeiras pode ser vista como uma reação direta a esses problemas passados, e tem sido vista como uma tentativa de proteger o clube de prejuízos futuros. Agora, com o recebimento das parcelas da venda de Mateuzinho, o Flamengo espera que a situação financeira do clube seja estabilizada, mas o clube continua vigilante, buscando assegurar que todos os acordos financeiros sejam cumpridos à risca. O rubro-negro está aprendendo com os erros do passado e buscando criar um ambiente financeiro mais seguro para o futuro,
tanto nas vendas quanto nas compras de jogadores. O sucesso dessa nova abordagem, no entanto, dependerá de sua capacidade de garantir que os clubes envolvidos nas transações cumpram seus compromissos, para que o Flamengo não seja novamente prejudicado por atrasos ou calotes. Esse novo modelo de negociação do Flamengo também pode servir como um exemplo para outros clubes brasileiros, que frequentemente enfrentam problemas financeiros semelhantes. O mercado de transferências no futebol brasileiro tem sido marcado por dificuldades em relação ao cumprimento de pagamentos, e, com a adoção de medidas mais rigorosas, o Flamengo pode estar mostrando o caminho para evitar tais complicações. Então é isso, torcedor, essas foram as notícias do dia. Um forte abraço e saudações rubro-negras.